Ok. Não só do curso, como do ano também, ok? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre átomos, né? Um pouquinho da física mecanicista e um pouquinho de física quântica, tá bom? Só para apresentar para todos, né? O que é a física quântica, quais são as abordagens, o que a gente pode aceitar como sendo quântico ou não, tá bom? Existe muito marketing em cima dessa palavra quântico, tá bom? Mas vamos começar, como sempre, com uma oração. Vamos relaxar um pouquinho nossas mentes, desaguar as nossas preocupações e pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe Jesus através de novas abordagens, novas informações, novos aspectos de encararmos tantas dificuldades que nós tínhamos no passado e ainda temos até hoje. Vamos agradecer aos espíritos colaboradores, pedindo a eles que nos inspire, atuando em nós, no sentido de tudo aquilo que vai ser aqui abordado, tenhamos bons entendimentos, boas explicações, bons exemplos para sermos melhores ferramentas no auxílio do nosso próximo e no resgate do nosso passado, que foi tão atribulado. Que o Mestre Jesus esteja em nossos corações agora e sempre. Graças a Deus. Vamos montando uma pirâmide, né? Uma pirâmide com a base com o vértice para cima em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Vamos aproveitar e fazer uma pirâmide invertida, tudo bem? Com o vértice para baixo e as suas bases quadrangulares em conjunto. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Tudo bem? E vamos, assim, iniciar o nosso assunto de hoje. Tá bom? Pois não. Tem hoje e tem semana que vem. Assim. Não, mas vai ter terça, vai ter. E vai ser as dúvidas que as pessoas estão tendo, a gente vai abordando nesse encontro. Na terça? Na terça. Dia 20. Dia 21. A gente já está marcado uma festa de encerramento. Vai ter festa, não sei. A gente vai entrar em contato, a gente vai marcar, a gente vai no grupo, né? Deixa avisado no grupo. Bom? Aí, moçada, átomo. O que é o átomo? O que significa a palavra átomo? Sempre que temos um tema de um assunto, a primeira abordagem sempre é etimológica, né? A conceitual. E o conceito sempre baseado em etimologia. Átomo significa o quê? Ausência. Tá? Tomos, divisão. Então, a palavra átomo é aquilo que não é mais dividido. Ou seja, aquilo que compõe a matéria e não é dividido é chamada de partícula fundamental. Tudo bem? Então, vou repetir. Aquilo que não é dividido, que compõe a base daquilo que conhecemos como matéria, chama-se partícula elemental. E essa ideia de ter o átomo com partícula elemental veio desde a Grécia, né? Desde a Grécia. Okay? E permaneceu um tempo assim, né? Vamos ver como é que é. Até 1900, essa bolinha em cima, vocês estão vendo? Essa esfera cinza, né? É o modelo de Dalton. Tá? Um cara chamado Dalton, tudo bem? E embaixo está dizendo em dias atuais, só que não é bem assim, ok? Já temos outras interpretações sobre o átomo nos dias atuais, tá bom? Não é o mais recente modelo atômico, não. Um pouquinho desatualizado aí. Tá bom? De qualquer forma, vamos entrar em detalhes já já.
Como nós falamos, 400 anos antes de Cristo, Leucipo e Demócrito, na verdade, Demócrito e Leucipo, né? Também intuíram que a menor partícula que compõe a matéria era algo imutável, indestrutível, indivisível. Aí sugeriram o nome de átomos. Átomos, sem divisão. Tudo bem? E durante mais de 2000 anos, nada de novo seria acrescentado. Tudo bem? A não ser, como está escrito aí, o vislumbre de Descartes, que via as porções mais ínfimas da matéria como redemoinho em movimento. Olha que interessante, Descartes. A visão que ele teve. Entenderam? Então ele enxergava. Olha só, não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer. Ele enxergava o íntimo da matéria, okay? Ou tinha aquela visão mais aprofundada da matéria, como uma nuvem de vibração. Bom, como mais próximo, né, do que a gente conhece hoje, de Bohr, de Niels Bohr, de Schrödinger. Okay? Beleza? No início do desenvolvimento das ciências, os nossos sentidos eram fontes de informações utilizadas na observação dos fenômenos que ocorrem na natureza. Ou seja, a ciência era mais filosófica do que ciência. Física era mais filosofia, né? Porque faltavam comprovações em laboratório, o que é necessário. Né? Mas não é só isso, okay? Mas é necessário. Por isso, mesmo o estudo da física foi se desenvolvendo, subdividido em diversos ramos. Bom, antes de continuarmos, deixa eu só destacar alguma coisa que eu esqueci de falar. Nós não somos, nenhum de nós, especialistas em física aqui. Nós não somos... eu sou graduando em física, mas não sou físico. Então, nós vamos nos arriscarmos aqui abordando a física quântica, tudo bem? Mas desculpem se houver alguma falha, ok? Mas porque nós somos ainda bem incipientes nesse processo, tá bom? Nós vamos em frente. Estudando a constituição da matéria a partir do século XX, foram surpresas em cima de surpresas. Não obstante isso, continuamos com a mesma ideia de Demócrito e Leucipo. Lembra da Grécia? Demócrito e Leucipo. Tudo bem? 400 anos antes de Cristo, Jesus falava sobre os átomos, como a partícula elemental da matéria. Tudo bem? E aí continuava, prosseguir a cultura clássica com os princípios de Aristóteles. Aristóteles, terra, fogo, água, o ar. E Aristóteles falava mais, né? Muito mais coisas Aristóteles deixou para a gente como vislumbre do que conhecemos hoje, naquela época. Aristóteles falava sobre a vivificação da matéria. Foi Aristóteles que começou com a ideia da biogênese. Foi? Quer dizer, a matéria é vivificada, mas para que a matéria seja vivificada, é necessário que ocorra um princípio vital, um princípio ativo. Nós encontramos hoje nos livros de Kardec. Princípio vital. Tudo bem? Vivificando a matéria. Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, já falava sobre isso. Aí vieram, seguiu a história, mas não é a nossa abordagem. Então, nós temos aí, baseado nos princípios de Aristóteles, os 4 princípios: água, terra, ar e fogo. Ou nos 3 elementos dos alquimistas. Tudo bem? Mercúrio, o enxofre e o sal. Mercúrio é o azogue, né? Trouxe azogue? Não sei. O enxofre, o sal e o azogue, que é o mercúrio. Tá bom?
Bom, o que nós sabemos sobre átomo? E todos vocês se lembram, todo mundo já viu isso, mas lá no fundamental, com certeza. Que nós temos forças elétricas, okay? Em relação à parte atômica, ou de atração, ou de repulsão. Coisa que não acontece nas forças gravitacionais. Ainda bem, né? Ainda bem. Tudo bem? Então, nós temos, segundo as ideias de Einstein, as forças gravitacionais são aquela dobra do espaço-tempo. Tudo bem? E essa dobra desse espaço-tempo que promove, conforme a massa maior ou menor desses astros, a força maior ou menor gravitacional, que é diretamente proporcional à massa do planeta, da Lua. Tudo bem? Já na parte atômica, não. Existe a repulsão, como também existe a atração. Okay? São coisas diferentes. Então, dizemos que há dois tipos de cargas. A carga do chamado próton é diferente da carga do chamado elétron. Próton e elétron. Tudo bem? A carga do próton é positiva, pró-positiva, pró-positiva, próton-positiva, fácil lembrar, e do elétron é negativa. Tudo bem? Elétron é negativo. A carga. Tudo bem, moçada? Aí entramos em estudo. Um dos mais importantes casos, campos sobre as cargas elétricas. Segundo o modelo atômico atualmente aceito, o átomo é formado por 3 tipos de partículas. Então, de novo, prótons, positivo, elétrons, negativo. E apareceu mais um carinha aí. Os nêutrons. Tudo bem? Aparecendo os nêutrons. Os prótons e nêutrons formam um arranjo chamado núcleo. Então, o átomo tem um núcleo, uma parte central, que é constituído de prótons e nêutrons. E em volta dessa parte central, encontramos os elétrons. Tudo bem? Chamada eletrosfera, exatamente. Tem níveis e subníveis, né? É isso aí, perfeito, perfeito. Okay. Isso foi em trajetória. A ciência foi dando passos. Okay? E percebam que, não sei se vocês notaram, a ciência foi dando passos, mas alguns cientistas, grandes nomes importantes dentro deixaram suas marcas, okay? Tiveram muita intuição. Okay? Não só na física, não, na biologia também, na genética. Ok? Eu vou colocar entre aspas, tá, gente? Sorte, ok? Foram muito bem orientados, com certeza, pelo plano espiritual. Um dia falamos em genética, a gente vai abordar isso aí. Bom, os elétrons movem-se em torno do núcleo, tá? Só que não conhecemos a sua trajetória. Tudo bem? Aí nós temos um desenho ilustrativo. Está vendo no centro, aquela bolinha lá no centro? Aquilo é o núcleo. Aquilo é o núcleo. Prótons e nêutrons. Em volta desse emaranhado nessa figura ilustrativa, seriam trajetos de elétrons. Lembra daquela nuvem que Descartes comentou? Bem? Schrödinger depois comentou. O modelo de Schrödinger é bem assim, mais recente. Aí, de novo, pessoal, os modelos atômicos que vocês falaram. A bolinha à esquerda, essa esfera, é o modelo atômico de Dalton. Seguiu a ideia de Leucipo e Demócrito, lá da Grécia. Daquela parte não divisível, átomo. Thomson já deu uma ideia de um pouquinho diferente. Ele chamou de pudim de uva passa. Pessoal, os físicos têm bom humor, gente. Físico tem bom humor. É verdade. Tem uns nomes meio estranhos, aí depois a gente vai, mais para frente, vocês vão perceber. Então, Thomson, é o modelo de Thomson, o núcleo, e essas bolinhas verdes com sinal negativo são os elétrons.
Tudo bem? E depois Rutherford. Rutherford foi usou a lâmina de ouro, né? Ele bombardeou com partículas alfa uma lâmina fininha de ouro. E obteve resultados que chegou nesse modelo aí. Bom, depois a gente vai ver isso aí mais para frente. E o modelo, a última direita, o modelo de Bohr, Niels Bohr. Niels Bohr. Tudo bem, moçada? Em frente. Não dorme, não. Mais uma vez aí, tem uma ideia de um... Pode dormir, não. Dorme não, Apesar dorme da aula não. interessante, hein, bom. Não. Apesar que tem bastante teoria, assim, né? Mas é interessante. Aí nós temos os modelos atômicos, né? Nessa ideia de mapa mental. Então, isso aí é um mapa mental, tá, gente? Tudo bem? Ser mais colorido, mas um mapa mental. É. Aí modelo de Dalton, Thomson, aquele pudim, está escrito aí, se não me engano. Tá, pudim de passas. Pudim de passas. Depois o modelo de Rutherford, ok? Com núcleo denso, positivo, né? E elétrons orbitando à sua volta, negativos. Como se fosse um modelo planetário. Tudo bem? Só que não é bem assim. E o modelo de Bohr, com níveis que ele falou, os níveis de energia. Perfeito. A, L, M, pessoal. Modelos de energia, onde os elétrons, conforme o quantum de energia... Não, falei errado. O quanta de energia, né? Ok? Ele ocupa uma certa posição nesses níveis. Tudo bem? E também em subníveis. E aí foi um outro físico, né? Que aí criou exatamente O termo, esse termo, essa terminologia de quanta, né? Que aí foi, Isso. foi Planck, né? Planck. Na verdade, Einstein também, né? Falou sobre isso, né? Também. Einstein. Mas Planck deu uma Sim. uma visão um pouquinho mais detalhada, né? Do que Einstein, né? Sim, perfeito. Isso aí. Aí, mais uma vez, só que agora, opa, tem coisa a mais. Aqui são 4 modelos, não são? Modelo de Dalton, Thomson, Rutherford e o modelo de Bohr. Aqui são 5. Opa. 5 modelos, né? Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr e o Schrödinger. Lembra do Schrödinger? Do gato do Schrödinger? Não? Vou falar depois sobre ele. Tudo bem, moçadinha? Perceba que o último modelo, do Schrödinger, 1926. 1926. Lembra dessa época? Estava na Marinha, sabe? Porque a teoria da relatividade. Mais um modelo, mais uma mostragem dos modelos, ok? Aí, para a gente, os 5 modelos. Bom. Em sua homenagem, a bolinha é o núcleo, em volta as outras bolinhas são os elétrons, tá? Modelo bem simples aí, com os níveis de energia indicados por letras do alfabeto. K, L, N. Acho que é 2,32, né? Quanto mais longe do núcleo, maior a energia que o elétron tem. Quanto mais. Isso sim. Então, se eu oferecer um pouquinho de energia ao átomo, eu consigo deslocar o elétron das últimas camadas da atmosfera. Eu preciso colocar, já tem muita energia. Aí tem mais um modelo atômico, Sommerfeld, né? É muito conhecido, tá? Em subníveis de energia. Cada nível que você falou, K, o L, o M, são divididos em subníveis, S, P, D, F. Ixi, lascou. Não, vocês lembram disso, a gente aprende isso na escola. É ou não é? Diagrama de Linus Pauling. Sim. A sorte que não cai no vestibular. Não cai mais, não cai mais. É sempre que não cai no vestibular. De qualquer forma, são subníveis de energia, ok? Chamados pelas letras subníveis S, o P, D e o F. E aí, que o Will falou, são os números,
São as quantidades de elétrons que cabem em cada subnível desse. Tudo bem? Aí fica um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, igual. Aí tem um diagrama. De qualquer forma, eu estou mostrando para vocês a ciência, dando os passos, tudo bem? Para a interpretação daquilo que é muito pequeno. Olha aí, ó, diagrama de Linus Pauling. Siga a seta. Quem segue a seta, acerta. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, assim. Só seguir a setinha. Assim, são distribuídos os átomos distribuídos os elétrons nos átomos dos elementos. Tá bom? Certinho? Mas voltando ao modelo atômico de Summerfield, ele usou também o SPDF, usando aí, ele falava em trajetórias, dois tipos de trajetórias, circulares e elípticas, dos átomos. São passos da ciência, gente. 1916. Vocês acreditam que tinha muita intuição nesse meio? Muitas informações de ajuda, de orientações? Tecnologia é difícil, né? Tecnologia. Zero. Então, a gente chama isso de física teórica. Okay? É a física teórica. Hoje já temos outras condições. Aí, moçada, a gente vai deixar, os slides vão ficar com vocês, claro, mas aí é um resumo de histórico, né? De uma sequência dos estudos da física. Okay? Só 2.500 anos. Crookes, conhece o Crookes? William Crookes? Conhecem. William Crookes investigou os primeiros fenômenos de materialização dos espíritos. Tem fotos dele, Crookes, nas suas pesquisas, em sessões de materializações. William Crookes. E também estudou os raios catódicos. Tudo bem? Vocês conhecem raios catódicos? Todo mundo, com certeza. Principalmente os mais velhos. Hoje, é assim, né? Uma tela fininha. Antigamente era um tubo de televisão com emissão de raios catódicos. Tudo bem? Ainda, né, Yasmin? Sabe nem. Partículas beta negativo. Beleza? Crookes. Röntgen observa que as radiações invisíveis atravessam o tubo de Crookes. Aí concluiu a existência dos raios X. Raios X. Röntgen. Becquerel, também conhecido, né? Na química, né? Becquerel. Esse elemento urânio, também, já os primeiros passos dentro da física nuclear, né? Urânio, o decaimento do elemento radioativo, aí vai. Aí entramos no casal Curie, Marie Curie, que foram os que deram, assim, o grande passo, né? Através do trabalho com rádio. Tudo bem? Sim, morreu de câncer, sim. 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 Naquela época, né? E ganhou o prêmio Nobel. Sim. Ganharam o prêmio Nobel. Depois a filha dela continuou os trabalhos. Marie Curie. Bom, enfim, Rutherford, né, falamos, né, sobre o estudo também da radioatividade. E aí o átomo sofre irresistível perseguição na fortaleza que se acolhe e confia ao homem a solução dos numerosos segredos. Já virou um romance aí, né? E desde o último quartel do século passado, a Terra se converteu num reino de ondas e raios, correntes e vibrações. Aí entramos com a eletricidade e o magnetismo. Tudo bem? Trazendo movimento, atração, em tudo nesses estudos aí. Aí voltaram os olhos para os raios cósmicos.
Tudo bem? Os neutrinos, aí vai. Processo da energia que recebemos do universo. Tudo bem? Hoje temos na Antártida receptores colocados a 100 metros de profundidade no solo da Antártida, conseguidos por brocas de água quente, introduzido embaixo para pesquisa de neutrinos. Sabe neutrino? Vem do Sol. Bom, Bohr, Planck e Einstein erigem novas grandiosas concepções. Em frente. Não dorme não, continuem acesos. De novo, Röntgen, os raios X. Contando a historinha, né? Rapidinho, bem resumido, tudo bem? Como foram descobertos os raios X. Tudo bem? Tem o ânodo, o cátodo, a emissão, e quando ocorre o bombardeamento, ocorrem emissões, bombardeamento dos elétrons, okay? No ânodo, ocorre emissão de raio-x. Raios X. Correto, raios X. Não é raio-x, raios X. Oi? Abreu. A biografia, é verdade. A biografia veio daí. Abreu. Boa. Tudo bem, Gustavo? O cátodo, tudo bem que é o negativo, né? O ânodo que é positivo, claro. Cátodo, catacátion, lembra? Então, o cátodo é negativo. Emissão de raio-x. Em frente. Becquerel, lembra? O maluco, físico, francês. Radioatividade também, junto depois com o casal Curie, Pierre e Marie Curie. 1903. Geralmente eles dividem os prêmios, né? Prêmio Nobel, tá? Não é Nobel não, tá? É Nobel. O prêmio Nobel dividido com alguém. Raramente você tem um pesquisador, um cientista que ganha sozinho o prêmio Nobel. Pode ser dividido. É bem, né? Isso não é ruim. Olha o que ela deixou escrito, Marie Curie. Eu faço parte dos que pensam que a ciência é belíssima. Um cientista em um laboratório não é apenas um técnico, ele é também uma criança diante de fenômenos naturais que o impressionam como um conto de fadas. Não podemos acreditar que todo o progresso científico se reduz a mecanismos, máquinas, engrenagens, mesmo que essas máquinas tenham sua própria beleza. Então, ele está mostrando que a ciência não tem que ser fria, calculista. Pode ser filosófica. Tem a sua beleza. Tem o seu encanto. Certo? Aí, de novo, né, nós falamos, o prêmio Nobel dela foi dividido em 1903 com seu marido e o Becquerel. Lembra? Falamos agora há pouco. Em radiação. Tem toda a história e tal. Se não me engano, a mulher dela morreu de um acidente, não foi? Quem? O marido o Pierre. Um acidente de carro, parece. De carroça, alguma coisa assim. Carroça, né? Okay. Mas isso é fofoca, eu achei com ele. Olha que bonitinho. Marie continuou a estudar radioatividade, principalmente suas aplicações terapêuticas. E em 1911, foi agraciada com o segundo prêmio Nobel, no caso de química, investigando as propriedades do rádio e as características dos compostos. Aí tornou-se a primeira personalidade a receber 2 vezes o prêmio Nobel. Mulher. Mulher. Mais difícil ainda. Mulher. E ideia filosófica. Sim, sim. Nessa época era mais difícil. Né? Com certeza. E hoje temos a radioterapia, lembra? Lembra? Radioterapia. Rádio.
Sim. Elemento radioativo. Radioativo. Veio daí os termos, né? Vieram daí. Tá bom? Vamos ver se eu tenho a foto dela aqui. Não, esse é ele, é o Pierre. Só sempre fazer. Ela morreu, como ele falou, né? Você comentou sobre isso, né? Os seus órgãos vitais estavam comprometidos devido à constante exposição à radioatividade, sem proteção. Ela morreu câncer. Né? A filha continuou seus trabalhos, junto com o marido, e também rendendo aí para eles mais um prêmio Nobel para a família. Tá bem? 1934. Ou época, década de 30. Nessa década, o André andava nos arcos da Lapa. Aí está. Isso. Isso é o laboratório. Vê a simplicidade do laboratório. Diferente dos laboratórios de hoje, em biofísica. Rutherford, eu gosto desse cara. Ele bombardeou, como eu falei para vocês, uma fina folha de ouro com partículas alfa. É isso? Partículas alfa. Alfa é o núcleo do elemento hélio. Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Okay? Aí ele observou, vamos ver se eu tenho aqui. Isso aí. Ó. Ele bombardeou aquela partícula de ouro, né? E partículas com folha de ouro, perdão, com partículas alfa, e envolto por uma tela fluorescente. Então, ele observou que nessa tela, fluorescência, onde ocorriam choques das partículas alfa. Então, algumas passavam, outras voltavam, outras eram desviadas. Tudo bem? E embaixo nós temos ali a representação do que estava acontecendo. Deduzindo assim, tinha um núcleo mais denso, positivo, ok? E onde ocorriam esses desvios, né, dessas partículas alfa. Como alfa é o núcleo do hélio, tem 2 prótons, positivo, né? Lembra? Próton positivo. Lembra? Isso? Olha aí a foto da montagem em si do aparelho. Então, veja aí a fluorescência. Alguns passam, outros são repelidos, outros desviados. Rutherford. É bem estudado, né? No ensino fundamental também. Então, já vê isso. E o núcleo é fundamental? O que é ser fundamental? Lembram? A primeira coisa que eu falei é aquilo que faz parte da mínima porção da matéria. É chamado fundamental. E o núcleo? Isso representa o núcleo. Está vendo letras P e N? O P é de próton, o N de nêutron. Tudo bem? E o núcleo é fundamental? Quer dizer, na verdade, a pergunta não é essa. A pergunta foi mal feita aí. Estou chato. A pergunta é mal feita, porque não núcleo. Se o núcleo é subdividido em prótons e nêutrons, deixa de ser fundamental. Quem é fundamental? Prótons e nêutrons. Vocês concordam? Bom, de qualquer forma, vamos pensar. Prótons têm cargas positivas, sim ou não? Nêutrons não têm cargas, é neutro. Legal? Se nós temos atrações e repulsões, nós sabemos que cargas de mesma magnitude, de mesmo valor, se repelem. E cargas de magnitudes contrárias se atraem. Não é isso? Tá.
Como é que esse núcleo então é mantido com tantos prótons, muitas vezes, juntos ali? Essa agora sim é uma pergunta que vem aí. À medida que dois prótons se aproximam, as forças de repulsão elétricas ficam cada vez mais intensas. Não ficam? Sim. Então, a força dessas cargas em módulo, né, que se repelem, é proporcional à carga das partículas. Okay? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Também é uma expressão bem conhecida. Eu acredito que nos deve se lembrar, tá bom? É isso aqui. Não se preocupe, tá, não vai ter formulinha, não. Tem prova no final, né? A prova é oral, né? Semana que vem, Semana que vem oral, né? Esse F, né, a força, né, em newtons, ok? Newtons é uma unidade de força, ok? Em homenagem a Newton, tá bom? Q1 e Q2 são as cargas, tudo bem? A carga, a unidade é Coulomb, em homenagem a Coulomb, tá bom, sabe? Esse K é uma constante, 9 vezes a nona, Newton por metro por Coulomb ao quadrado. Newton vezes metro dividido por Coulomb ao quadrado. Não se preocupe. Mas, de qualquer forma, essa é uma formulinha que todos vocês já ouviram falar. Da mesma forma, olha só que louco, nós estamos no limite, no limiar, tudo bem? Entre aquilo que é macroscópico, ainda, com aquilo que é microscópico. Vocês entenderam? Vamos mudar a expressão. Essa força é proporcional às cargas Q1 e Q2, diretamente proporcional, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tudo bem? Vamos projetar isso para o macro. Vamos. Os planetas se atraem segundo a proporção direta das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Não é a mesma coisa? Sim ou não? Só que a constante é outra. É outra constante. Então, para um planeta, você tem F igual a uma constante, vezes emão, vezes eminho, tudo bem? Dividido por D ao quadrado. É a mesma coisa. Então, estamos no limite, tudo bem? Da ciência, entre aquilo que é macro e aquilo que é micro. Bem? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Bom? Legal, moçada. Um patinho apareceu aí. É o quarto. Essa é boa. Não conhecia, não. É assim. Lembra disso? Prótons e nêutrons juntos no núcleo. Então, tem que ter alguma força que mantém esses caras unidos. Lembram? Já que elementos de mesma carga se repelem. Tudo bem? O Wilton está quase dormindo. Cargas de mesmo valor se repelem. Então, para mantê-los unidos, é necessária uma força muito grande. Concorda? Tudo bem, moçada? E esses elementos, prótons e nêutrons, são fundamentais? É a mesma pergunta. Sim. São fundamentais? Fala não. Fala não. Não, não são fundamentais. Porque são subdivididos em quarks. Tudo bem? Então, o próton, ele é formado por três substâncias, três partículas, chamadas quarks. O nêutron, subdividido em três partículas, também chamadas quarks. Eita. Tudo bem? Aí vem esse patinho aí. O pato faz o som, né? Quark. Então, a ideia é que eu falei para vocês, lembram? O físico tem bom humor, né? Então, os caras inventam os nomes esquisitos, ok? Quark. De onde veio esse nome?
Esse nome foi dado pelo descobridor, né? O maluco Gell-Mann, que provou, deduziu, acabou provando, deu certo e foi comprovado, tá certo? Que os quarks são as partículas que formam prótons e nêutrons, tudo bem? Ele tirou isso de um livro que ele estava lendo, esse termo quark. Inventaram o nome no livro, ele achou bonitinho, como ele é o dono da descoberta, ele batizou seu filho, esse científico lá, de quark. E ficou. Que não tem nada a ver com o pato. Né? Não tem nada a ver com o pato, tá, moçada? Enfim. Mas é isso. Então, esse físico, Murray Gell-Mann, que chegou nesses quarks formadores de prótons e nêutrons. Tudo bem? Aí temos tipos de quarks. Está acabando, tá, moçada? Mais umas 3 horas de acaba. São 6 tipos de quarks. 2 só são importantes. 2 só. Tudo bem? Nós temos o alto, charmoso, o top, não, charm. O charm, inclusive, eu comentei sobre ele umas 2 semanas atrás, vocês estão lembrados? Quando nós falamos em aceleradores de partículas, não sei, o Will falou alguma coisa, e quando o LHC, né? O Large Hadron Collider, você tem a colisão de 2 prótons, lembra? Saem umas coisas estranhas, e é a mesma coisa para isso, choca 2 laranjas, e saem uvas, bananas, partículas, tudo bem? E uma dessas partículas, o choque de prótons, nesse acelerador, saiu o quark charm, que não tinha lá dentro. Esperava encontrar lá dentro o up e o down. Tá vendo? Up e o down, só. E apareceu um charm. Charm psi, né? Charm psi. Strange, top. Bom, agora eu quero saber por que esse bottom tem esse... Não entendi muito bem esse bottom ali, mas... Bottom. Eu sei, tô brincando. De baixo, a parte de baixo. Parte de baixo. Tá bom, moçadinho? Top. Tipos de quarks. Interessa-nos sobremaneira o up e o down. Só. Apresentando para vocês. Não se preocupe, estou apresentando. Existe. Isso é física quântica. Tudo bem? Não é aquelas bobagens de reiki quântico, expressão quântica, sexo quântico, não. Up e down. Isso é física quântica. Xamanismo quântico. Tem umas coisas mesmo. Esquece. Bom, senhorinha, é isso aí. O quark é uma partícula elementar. Estamos chegando já na partícula elementar. A menor parte que compõe o todo e mantém as suas características. Tudo bem? A unidade. Bom, partícula elementar. Então, o quark é uma partícula elementar e um dos elementos básicos que constitui a matéria. O outro é o chamado lepton. Lepton é o elétron, tá, gente? Lepton é o elétron. É o elétron, é o pósitron, é o neutrino, são leptons. Não se preocupe com os nomes, não, tá, moçada? Vai ficar aí. Quem se interessar vai ter acesso. Quem se interessar mais ainda, a partir daí pode aprofundar, né? Mas vai ser deixado para vocês, tá? Quarks se combinam para formar partículas compostas chamadas hadrons. Opa! Então tem o lepton, que é o elétron, que é o pósitron, que é o elétron positivo, que é o antielétron, né? Tem o neutrino, o antineutrino, que também é liberado, e temos os quarks constituindo hadrons. Então, o que é o hadron? Prótons e nêutrons. Vocês concordam? Lembra que eu falei? Um próton tem 3 quarks. Um nêutron tem 3 quarks. Tudo bem? Lembra da frase? 3 quarks para Mr. Master? Uma coisa assim, enfim. Então, prótons e nêutrons são chamados hadrons. Bem? São nominhos. Isso. Bom, enfim, pessoal, os mais estáveis são os prótons e nêutrons, tá bom? Que compõem o núcleo atômico. Bom? Em frente. Aí está ficando melhor, está ficando mais interessante aí, está mais didático, né? Então, nós temos de novo prótons e nêutrons, aí foi destacado
um próton. Está vendo aí embaixo? Essas 3 pastilhas, U, D, outro U de up, o D de down. Tudo bem? São aqueles 2 tipos de quarks que nós falamos agora há pouco, lembra? Então, o próton é formado por up, up, down. 2 up e um down. Esse é o próton. E o nêutron? É o contrário. 2 down e um up. Tudo bem? Então, ele forma os 2 hadrons, prótons e nêutrons, são constituídos, cada um, por 3 quarks. Próton, up, up, down, e o nêutron, down, down, up. Bem? Informação, não se preocupa. Aí é uma ideia mais filosófica, né? Assim como elefantes sociáveis, os quarks são encontrados sempre em grupos. Tudo bem? Não encontramos quarks isolados. Salvo aceleradores de partículas. E, gente, isso em centésimos de segundo. Tempo muito ínfimo, muito pequeno. Tudo bem? Fotografados, são estudados. Já falamos, né? Os quarks são hadrons, prótons e nêutrons. Beleza? Mais um pouquinho sobre quarks. Aí fala sobre sabores. Também fala sobre os sabores, mas não são sabores como nós saboreamos o morango, tá? Mas aquilo que nós comentamos, lembra? Que esses tipos, o up, o down, charming, strange, enfim, todos eles, down, bottom, são chamados sabores. Sabores. Tá bom. E também temos cores. Vermelho, azul. Tudo bem? E são descobertos em aceleradores de partículas. Como eu falei, lembra? Também temos as cores. Vermelho, verde, azul. E mudam, tá, moçada? Mudando de cores. Também mudam. Tudo bem? E o que mantém unidos os quarks? Chamado gluon. Uma boa pergunta. Chamados gluon. Como cola, né? Glu. Isso? Em inglês Tá bom, Salim? Isso compõe a cromodinâmica quântica. Isso é quântico, tá, gente? Não é quântico de marketing. É quântico de verdade. Aí, um acelerador de partícula é um acelerador de partícula. Então, ele acelera a partícula. Vocês já viram? Vocês de casa já viram acelerador de partícula? Acho que já, né? já viu. Já viram com Na certeza. escola, no colégio. A coisa mais atual que tem da. Não me faça passar vergonha mesmo. Eu não fiz, eu passo vergonha. Ah, tá. Por exemplo, um tubo de TV, lembra? Um tubo de Crookes, raios catódicos, é um acelerador de partículas beta. Tudo bem? O que o André falou, agora há pouco, sobre o que era mesmo? O PET lá, tomografia. Tomografia, PET, isso. Também emissor de partículas betas positivas, são positrons, né? PET. Tudo bem, moçadinha? E ocorre essas partículas são aceleradas, tá? E depois há o choque entre elas. Tudo bem? E daí, como eu falei, o que surge, o que é estudado. Tá bom? Ixi, aí tem mais coisa. Não se preocupe, a gente vai passando rápido. Só nomes, quem se interessar, os físicos de plantão se interessarem, Vários, a gente pode brincar, viajar. Bom, aqui, não se preocupe com isso, o importante talvez seja mais isso. Prótons e nêutrons constituem a maior parte da massa da matéria visível no universo. Gente, no universo, o que é visível? Somente 4%. Tudo bem? Então, 4%
da massa, daquilo que é visível no universo, é constituído, a maior parte, por prótons e nêutrons. E o resto que não é visível? Como é que é chamado? O que é uma coisa visível? Quando a luz bate e reflete. Se eu enxergo você, a cadeira, a mesa, o computador, porque a luz está batendo aí, está refletindo, eu estou interpretando, eu aprendi a interpretar o que é o quê. Tudo bem? Quando os cientistas olham para o céu com seus telescópios, o que eles enxergam é aquilo que a luz bateu e refletiu. 4% só. E o resto? É chamado de matéria escura. Comprovada. Ninguém sabe o que é, como que é, do que é formado. É chamado de por que matéria escura? Porque não emite luz, não sobe, não reflete luz. Tudo bem? Uma maior parte ainda é chamada de energia escura. Tá? E podemos abordar, talvez, uma outra vez. Mas é bem interessante isso tudo. Dê uma pesquisada, matéria escura, energia escura. Já falamos, né? Os elétrons são os leptons, junto com os pósitrons, os neutrinos. Aí está, olha, esse é o acelerador de partícula. Acho que é o CERN, né? É o CERN. CERN lá faz parte do LHC. Vamos ver já como é que é. Rapidinho. Olha só. Tudo isso para bombardear núcleo de átomo, prótons. É bonitinho? Aí fala um pouquinho sobre a física, né, sobre a teoria geral da relatividade. Na verdade, Einstein, vocês sabem, né? Einstein, a teoria da relatividade, na verdade, foram duas teorias da relatividade, né? Aquela mais específica e a geral. Então, essa ideia geral, da teoria geral da relatividade, explica a gravidade, tá? Em grandes dimensões. Lembra? Do macro, o desvio da tessitura, espaço-tempo, que gera a gravidade. Que é uma força fraca, muito fraca. Já a mecânica quântica explica outras coisas, em subpartículas atômicas. É micro, né? Olha, mais uma vez, ó, a ideia. Tudo bem? Vamos entender esse gráfico aí. É bem fácil, tranquilo. Diminui de cima para baixo. Perdão, aumenta de cima para baixo. Tudo bem? E a velocidade da esquerda para a direita também aumenta. Tudo bem? Aí nós temos as menores partículas, menor que 10 a menos 9 do metro. Lembram o que era 10 a menos 9? Já falamos, né? O que é 10 a menos 9 do metro? Nanômetro, lembra? Nano, 9, 10 a menos 9 do metro. Isso é física quântica que estuda. Mecânica quântica, quando se trabalha com sistemas, é mecânica quântica. Tá bem? E a teoria quântica de campo. Tá bom? E maior do que isso, já é a física clássica, newtoniana, mecanicista, muito importante no nosso dia a dia. Tudo bem? Beleza? E a mecânica relativística. Aí é uma teoria sobre, um conceito sobre física quântica. Já falamos, partículas pequenininhas, bem pequenininhas. A mecânica quântica, onde trabalha com sistemas, já voltado ao estudo de sistemas. Tá bem? Moléculas, átomos, aí vai. Agora complica. Dúvida? Agora começa a complicar. Não, tá fácil. Tá bom. Vamos lá, então, entender isso melhor. Quando se fala em física,
Einstein, principalmente, teoria da relatividade e tal, se fala em grandes coisas. Estrelas, galáxias e tal. Quando se fala em mecânica quântica, se fala em coisas muito pequenininhas. Partículas subatômicas. Lembra? Quarks, os hadrons, os leptons, bem? Os gluons. Isso é outra física. Entendeu? Então, é um campo de estudo da ciência onde a física mecanicista não se encaixa, não se enquadra. Tudo bem? As leis newtonianas, não dá. Fala-se muito em probabilística. Tudo bem? A incerteza de Heisenberg. Não se conhece muitas coisas, assim, exatamente. Se eu conheço a posição de uma partícula, vou ver a posição, ela perde a característica de onda. Eu não sei a sua velocidade. Se eu ver a velocidade, eu não sei onde ela se encontra. Entendeu? De qualquer forma, não se encaixa. Aí veio a ideia da teoria do tudo. Que une busca a união, aquilo que seria o comum entre os dois tipos de estudos da física, tá bom? E uma das ideias, isso não é muito comprovado, não, tem controvérsias, tá bem? É a teoria das supercordas. Então, está dizendo que os quarks, eles são formados por filamentos de energia, que dão nome de cordas. Isso não é comprovado, né? A discórdia. Reforma uma ideia, né? de juntar tudo isso. E que vibram como cordas de um violino. Conforme a vibração, é um tipo de elemento formado, constituído. Tá bom? Isso, olha, é uma ideia mais didática, né? Do átomo, isolando o núcleo, prótons e nêutrons, o quark e as cordas, que vibram. Conforme a vibração, tipo de cordas, ou unidas ou abertas, teremos um tipo de elemento. É uma teoria não comprovada. Existem controvérsias. Bom, mas é uma ideia. A teoria de tudo. Einstein, quando morreu, deixou, em 1955, ele morreu, né? Deixou o trabalho terminado, que é a teoria do tudo, de tudo. Teoria das cordas. Aí chegamos na matemática, falando em 11 dimensões. Também, se quiserem depois pesquisarem, tá aí, vai ficar. O multiverso, uma outra ideia matemática, de multiversos, mas é uma teoria matemática. Bom? O Big Bang teria surgido a colisão da nossa membrana com outras membranas, né? Fala um pouquinho sobre outros elementos, férmions e bósons. Aí tem uma ideia. Ah, meu Deus do céu. Aí inventaram uma ideia de partícula de Deus. Vocês já ouviram falar nisso? Saiu no jornal, na televisão, há pouco tempo. Bóson de Higgs. Lembra? Bóson de Higgs? Okay? Não está lembrado. Como partícula de Deus. Gente, nada disso. Ninguém falou em Deus. Na verdade, foi assim. Eles chamavam, como é uma partícula difícil, vamos entender isso melhor. O bóson é a energia, tudo bem? Seria a energia, digamos assim. Os férmions seriam a matéria. Então, temos energia e matéria. A força e a matéria. Bóson é a força. Então, seria o limite entre a conversão da energia em matéria. Eles não estavam achando. Chamado bóson, que isso foi sugerido por Higgs. E quando foi descoberto o bóson, chamado bóson de Higgs, ele estava no momento presente, lá, no oscilador de partícula, que foi descoberto. Ele tinha 86 anos. Na verdade, eu nem sei se ele é vivo ainda, realmente não sei.
Mas, de qualquer forma, gente, o que aconteceu? Por ser uma partícula difícil de ser descoberta, chamaram de partícula infernal. Então, para não ficar o termo infernal, para ser mais, colocaram partícula de Deus. Essa é a verdade. Vamos lá. De qualquer forma, isso aí. Matéria e energia. Segundo Einstein, matéria e energia, a matéria é energia condensada, tudo bem? Lembra a forma famosa de Einstein? E igual mc ao quadrado, E energia, M é massa, C é velocidade da luz. E também é outra coisa muito interessante se discutir em física. Bem louco. Tá bom, moçada? Então, matéria e energia são apenas duas manifestações diferentes da mesma realidade física fundamental. E uma se converte na outra. A equação é essa. Todo mundo conhece. Tá bom? Oi? Esse pessoal que é mais novo, a Warner tinha aquela série do Big Bang Theory. Sim. O cara, o Sheldon, ele defendia das cordas. As cordas, sim. Essa coisa temporada, você fica pensando, o que ele está falando? O que é isso, né? É isso aí. De acordo com Einstein, energia e massa são basicamente a mesma coisa. Quanto mais energia você proporciona ao corpo, mais massivo. Lembra, eu brinquei até outro dia com o Will, a diferença entre matéria e massa. São coisas diferentes, tá? Matéria é uma coisa, massa é outra. Bem? Então, quanto mais energia, mais massivo é o corpo. E os mais massivos, vamos pensar em corpos celestes, são aqueles cujo desvio da tessitura espaço-tempo é tão grande que nada escapa. Tudo é atraído, até a luz, é chamado buraco negro. Isso? Tá bom? Isso aí, moçadinha. Esse é o sistema inercial ainda, né? Sistema inercial. Aí está uma ideia, né, do LHC, que é o acelerador de partícula, que passa por dois países, né, França e Suíça, na Europa, né? Tudo bem? Isso são 27 quilômetros. Ok? Aí nós temos laboratórios, né? Em Genebra, outro na Suíça, outro na França. Okay? O Alice, o CMS, o Atlas. Inclusive temos brasileiros trabalhando nesse Atlas. Da Unicamp, da USP. Tudo bem, moçada? E são aí estudados através dos choques entre dois prótons, são estudados os elementos, inclusive o bóson de Higgs, aí mostrado. Tudo bem? LHC. Large Hadron Collider. LHC. 27 quilômetros, está escrito ali. Não é isso? 27. Eu acho que é isso aí. Tá bom? E vejo que ele está no subsolo, 140 metros, se não me engano, de profundidade. É isso aí. Okay. Tudo bem? Aí, mais uma ideia sobre o próton, né? Up, down. Estão vendo aí? Estão vendo? Ligando um up a um down e vice-versa. Ok? Uma molinha. Essa molinha é gluon. Lembra dele? Gluons. É a força nuclear forte. É a força mais forte que existe no universo. Isso daí é mais forte que a gravitacional? O que vocês acham? Sim. Gente, mas gravitacional é planeta. Se eu pego a minha chave, eu solto, ela caiu. Tudo bem? E essa é mais forte? Muito mais forte. Bilhões e bilhões de vezes mais forte do que essa força aqui, ó. Sim.
Além disso, dou outro exemplo. Pega um ímã. Pequenininho ímã. Pega um prego. Se você soltar o prego sem ímã, ele cai. Agora, prego com ímã, ele não cai. Então, a força magnética, que não é essa daí, é mais forte que a gravidade. Concordam? Tá bem? É a força eletromagnética. Pelos fótons, né? Os fótons. Ok? De qualquer forma, nós temos a força nuclear forte, a força nuclear fraca, tá bem? A força eletromagnética e a força gravitacional. São 4 forças. Tá bom? Beleza? O fóton, levando que seria a segunda força mais poderosa do cosmos, né? Ok? Bilhões e bilhões de vezes mais poderosa que a gravidade e apenas 100 vezes, menor, menos intensa do que a nuclear forte. Fóton, luz, por exemplo. Tudo bem, moçada? Agora, o que é um fóton? O que são fótons de luz? São pacotes, imaginem, como se fossem pacotes de energia, que Einstein chamou de quanta, um pacotinho. Vários pacotes, quantum. Daí veio o termo quântico, veio daí. De fótons, pacotes de energia, que atuam sobre um léton, enfim, sobre partículas. Tudo bem, gente? Só para ilustrar, os neutrinos são bem conhecidos, né? Os neutrinos atravessam tudo, estamos sendo bombardeados a todo momento por neutrinos, principalmente oriundos do Sol. Né? No Sol você tem hidrogênios, uma fusão de hidrogênios formando hélio, tudo bem? Liberando neutrinos. Okay? Da mesma forma que o André falou sobre o PET, né? A tomografia. A tomografia libera neutrino. Você vai naquele aparelhinho, fazer uma tomografia, na verdade um PET, né? PET CT, né? PET-CT. Tá? Que vai avaliar casos um pouquinho mais graves, casos de câncer e tal. Funciona assim. O pessoal toma Contraste. Não é contraste, não. Não é contraste. Um rastejante. Não, tipo um rastreador. E que vai mostrar aonde que está ocorrendo aquela reação. Entre aspas, vamos chamar de contraste, mas não é contraste, não. É tipo um rastreador, assim, tipo uma rastreira. Onde tem a glicose, né? Na verdade, Isso, né? Onde tem glicose. Que a pessoa recebe glicose. Então, é assim, se a pessoa tem câncer, aquela região do tumor é uma região que consome muita energia. De onde vem a energia para a célula? Vem da glicose. Tudo bem? E essa glicose acoplada nela, acho que é flúor, né? É glicose com flúor, que é radioativo esse flúor, ok? E aí ocorre a emissão de pósitron, que é o elétron positivo, ou antielétron, e o neutrino. Existem situações onde ocorre emissão de elétrons e antineutrinos. Também isso existe. De qualquer forma, está aí, moçada, existe o neutrino, ok? Nós somos bombardeados diretamente por ele. Hoje, eu falo em 120 bilhões de partículas, já falo em 300 trilhões de partículas. E foi isso daí, que eu falei para vocês agora há pouco, pesquisa de neutrinos bombardeando o planeta, que tem esses aparelhos localizados na Antártida, a 100 metros de profundidade no gelo. Pesquisa de neutrinos. Bom, em frente. Aí já vamos entrar um pouquinho mais na parte espiritual. O que os espíritos, Emmanuel, André Luiz, o que deixou aí? A matéria não organiza e organizada, não representa senão uma modalidade da energia esparsa no universo. Os seus elementos não fazem outra coisa senão submeter-se às injunções do espírito.
Interessante. E é a soberana influência desse último espírito que elucida todos os problemas intricados dos seres e dos destinos. É ao seu apelo, cedendo aos seus desejos, que todas as matérias brutas se vêm rarefazendo. Bem? A civilização, as conquistas científicas e as concepções religiosas representam o fruto dos labores dos espíritos que na Terra se iniciaram os trabalhos que regeneram e aperfeiçoam. Emmanuel, 38. Se analisar esse texto, tem muitas coisas interessantes. Vamos pensar. Inclusive, na física quântica, o emaranhamento quântico existe. O entrelaçamento quântico está vinculado com isso daí. Então, aquela história, se eu tenho uma partícula X aqui, que tem um certo movimento, tudo bem? Pode ser para cima, eu não sei. Pode ser para baixo, mas eu não sei. Então, pode ser para cima e para baixo ao mesmo tempo. Tudo bem? Eu tenho uma outra partícula irmã dessa, distante, foi um lugar bem distante daqui, na Lua, está lá na Lua, tudo bem? Também tem essa expressão eletromagnética, pode ser para cima, para baixo, mas eu não sei. Então pode ser para cima e para baixo ao mesmo tempo. Essas duas partículas distantes, bem distantes. Se eu não sei, eu vou procurar saber. Aí eu olho para essa partícula aqui, eu vejo que é para cima. Imediatamente a outra é para baixo. Isso é emaranhamento quântico. Entendeu? Isso é comprovado, gente. Significa, então, que deu ruim, né? Porque se isso acontece de maneira imediata, foi mais rápido que a velocidade da luz. E nada, segundo a física clássica, pode ser mais rápido do que a velocidade da luz. Só que hoje a ideia que estão tendo os físicos teóricos é que estão colocando a coisa em um sistema. É interessante. Então, vamos em frente, rapidinho. Mais um, Emmanuel. O que lhes compete, a autoridade é o não estacionamento dos domínios conquistados, laborando para que os ideais da justiça, verdade e paz se concretizem na face do planeta. É nessa tarefa bendita que deve concentrar os seus esforços para que o planeta não veja sucumbir na aluvião de insânias das guerras o seu patrimônio e progressos. Será que isso é verdade? Lembra das datas aí? Isso aí foi em 38, início da Segunda Guerra Mundial. Não foi? Como é que acabou a Segunda Guerra Mundial? Com 2 bombas atômicas. Okay? Como é que alguns planetas foram destruídos? Muitos foram degradados até para cá? Por guerras atômicas. Inclusive, espíritos que hoje nós cultuamos, que são realmente cultuáveis hoje, mas foram no passado pivôs de guerras atômicas. Pesquisem. Aí, moçadinho. A matéria que agregou milhões de vidas, embrionários, é também a condensação da energia. Einstein, né? Falou isso? Atendendo aos imperativos do eu, que lhe preside a destinação. Eu, o espírito, né? Mente. André Luiz, 1949. Aí mais um texto de Emmanuel, tá bom? Abordando as mesmas ideias. Matéria e energia, 54. Tá bom? Só destacando um pedacinho, os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada ao serviço de Deus. Ou deveriam ser templos. Fala-se que a próxima religião vai ser a ciência. E os
os sacerdotes, os cientistas. Quando tudo estiver o quê? Vinculado à ideia de um ser maior. Claro. Bom. Aí fala um pouquinho sobre física quântica, vou deixar aí para vocês, quem quiser se aprofundar. Tá? Bem, frente. Isso eu tenho certeza, de Heisenberg. Esse H cortado dividido por 2 é a constante que ele falou agora há pouco, de Planck. Que o André falou. Isso aí, essa curva, gente, mostra aonde o elétron pode ser encontrado. Aonde? Eu não sei. É incerto. A incerteza. Região mais provável. Certinha mostra. Tudo bem? Probabilidades em função da posição. Tudo bem? Probabilístico. Esse é o Heisenberg que nós falamos, né? Okay? É tudo, a física quântica é bem probabilística. Tudo bem? É a ciência do pode ser. Como a gente fala, muitas vezes a biologia também é a ciência do pode ser, né? Pode ser. É probabilístico. Bom, em relação à física quântica, o observador, lembra daqueles, o referencial inercial da física newtoniana? Aqui já muda. Na física quântica, quem é o observador? O observador, quando observa, acaba fazendo parte do experimento. Então, não é inercial. Olha que legal. Colapsando funções de onda. Correlacionamento quântico, falamos agora há pouco, né? do emaranhamento do correlacionamento quântico. Um pouquinho do quanto. Isso é uma brincadeira. Vocês enxergam aí? Pessoal de casa, está chegando o quê? Um casal de velhinhos? Olha bem. Do lado com o violão. Mexicano. Mexicano. O que você vê? Um crânio, né? Aí alguns fundamentos, né, da física quântica, deixando para vocês, quem quiser se aprofundar, só pesquisar. O efeito no local, falamos agora há pouco também, lembra? Da distância. Correlação quântica, também a distância. Também falamos de colapso de função de onda. Então, aqui, na verdade, é um físico também, e físicos, né? Alguns estão adaptando fazendo uma analogia entre a física quântica e a parte mais macroscópica, mental do ser humano. Então, se eu tenho um objetivo, eu tenho que de uma meta, tudo bem? Eu quero materializar a minha meta, eu tenho aquele objetivo, eu vou focar naquilo. O foco é o efeito Zenon. Isso é o efeito Zenon. Aquilo que eu quero é chamado de função de onda. E quando eu consigo aquilo que eu quero, é o colapso da função de onda. É quando a gente abre a caixa e enxerga se a partícula está para cima, para baixo, é o colapso da função de onda. Olha, essa ideia. Simples, né? Não é complicado. Tá bom? Campo quântico, emaranhamento quântico, histórias sobrepostas ao mesmo tempo. E efeito Zenon, que é o foco, né? Zenon quântico. Não é assim Zenon, Zenon. Okay. E o salto quântico, né? Para dinamizar, tá bom?
Um pouquinho sobre o Globo, já falamos, né? Que mantém a força nuclear forte, lembra? Mais forte que a gravitacional, muito. Bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de vezes mais forte. Isso aí, ó. São os mais poderosos. Força mais poderosa do universo. Que mantém a coesão do núcleo. Núcleo coeso. Ufa! Fecha aí. Fecha. Oi? Não, para a gente fazer uma pergunta. Ah. Tá saindo. Não, da ESC. Ah, tá, entendi. Vai sair que você fala. Abre Tá lá o. para o vídeo. E para a apresentação. Peraí, vamos devagar. É no outro. Deixa eu achar. Aqui. Tá. Para a apresentação. Não. Para a apresentação. Aqui. Pode ser. Agora, fala pra gente. Apometria quântica existe? Como é que trabalha isso aí? Dentro da apometria tem física quântica? É assim, o Lacerda associou a física quântica, está no livro de Lacerda, né? Com a apometria. Né? Nos dois livros de Lacerda ele comenta sobre a física quântica. Tentando explicar, como eu falei para vocês agora há pouco, o pensamento, nosso pensamento, com o emaranhamento quântico, efeito Zenão, tá? Com entrelaçamento quântico, entendeu? Então, o que está acontecendo? Eu tenho um objetivo, eu quero ter esse objeto, bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me concentrar nesse objeto. Então, a minha força mental, a minha dedicação a conquistar meu objetivo, tá? Segundo a física quântica, seria como uma equação de onda. Quando eu consigo, seria como eu estou materializando a minha equação de onda, que é o colapso da função de onda. Entendeu? É uma ideia de fazer uma analogia, uma correlação entre a mente, a ação no físico com a física quântica. Lacerda fez a mesma coisa. Como está desdobrado o espírito, as coisas acontecem fora da equação do tempo que nós conhecemos. Okay? Então, isso é bem relacionado com a física quântica. Só que eu não posso dar o termo qualquer coisa de quântico, como vem sendo feito há algum tempo. Sabe? Vira uma ideia meio banalizando uma ciência, tá? Muito importante para o estudo. Outra coisa, moçada, eu já ouvi esse termo, né, essa frase, que a física quântica veio explicar o espiritismo. Espírito. Não, ao contrário, não é nada disso. Isso não existe. Primeiro, vamos ter uma ideia mais científica da coisa. Menos subjetivo. lírica, sabe? Menos subjetiva, de fantasias. Infelizmente, o ser humano fantasia muito. E apômetras, são ricos, são expertos em fantasiar. Então, menos fantasia, mais realidade. São muito criativos, isso? São muito criativos. A criatividade A realidade do povo ok? A gente mesmo, eles criam algumas... viajam em algumas coisas, mas tem que tomar cuidados, muito cuidados com isso. Então, eu poderia entender a relação da física quântica na apometria com o fato de eu ter um foco de algo, ou seja, de um tratamento e benefício do assistido, seja ele qual for, pegar o grupo, colocar todo o grupo com esse foco. E aí, a correlação com a física quântica é exatamente isso que você está falando, é o foco de algo tentando materializar como benefício para o assistido,
Um exemplo, todo mundo focado na cura do assistido. Então, você vai ter um grupo com um pensamento focado na materialização da cura, vindo do espírito, do lado espiritual para o físico. Então, assim, lembrando que você É. está trabalhando em frequências diferentes, né? Vamos colocar assim, né? E assim, e essas frequências diferentes, né, juntamente com a consciência de cada médium, né, que acaba, vamos dizer assim, sempre o senhor fala, né, que você estava comentando também, William, com a questão da força mental, né, com a questão do pensamento, né, da intenção, né, lembrando que a gente trabalha juntamente com o plano espiritual, né? Existe um plano espiritual, né? E além disso, dentro desse plano espiritual, né, a gente, lembrando que a gente também tem os níveis frequenciais dos corpos, né? Você tem o corpo físico, né? Porque aí está em frequência, né? Uma frequência mais densa, aí você tem o duplo etérico, e aí vai, né? Corpo astral, né? Que o senhor já explicou, né? Mental inferior, então, exatamente. E aí a gente vai trabalhando exatamente nessas frequências, vamos dizer assim, tentando, obviamente, ajudar aquele assistido juntamente com o plano espiritual. Não sei se consigo explicar, mas assim, existe toda uma... Aí, assim, vamos chamar isso de, sei lá, se é quântico, não é quântico, né? Mas assim, o que a gente não pode viajar muito, né? Começar a criar, vamos dizer assim, criar algumas coisas que não existem, né? Até então, né? Entendeu? Então, assim, até então ainda não existem, né? Pode ser que, quem sabe, mais para frente, a própria ciência começa a explicar algumas coisas, né, para a gente, né? O que tem que ficar claro, moçada, que é importante, é que a ideia de física quântica é o estudo de partículas subatômicas. Esse é o ponto, gente. Partículas subatômicas. A relação da física quântica com a apometria, da mecânica quântica com todo esse processo, é uma analogia, principalmente. Tudo bem? E tudo isso, gente, a física quântica, quanto a própria física mecanicista newtoniana, ok? Explicar matematicamente as leis de Deus. Compreende isso? Eu cheguei a comentar outro dia, eu lembro, que fala-se que não cai uma folha de uma árvore, lembra? Sem que Deus queira. Só que a ciência explica como é que a folha de uma árvore cai. Tem o pecíolo, tem a região de abscisão, tem um desequilíbrio hormonal de auxina entre o caule e a folha, na senescência da folha, diminui a auxina da folha, um rompimento daquela região de abscisão e a folha cai. Tá? Então, veja que a ciência, pela bioquímica, pela ação bioquímica dos elementos, ok? Explica, são leis de Deus. Essas interações, não é que a planta pensou em ter aquele hormônio, não é que a planta se esforçou, não, são leis da natureza, que a ciência vem explicar. Isso vem que a gente começa a entender como é que Deus atua. As leis da natureza são leis de Deus. Essa é a ideia. Entenderam? Vou dar outro exemplo de planta. Uma planta que é devorada por pragas. Então, tem a lagarta, que vai virar mariposa, tá? E come a folha da planta. Só que, assim, a lagarta é tudo hormonal. Então, lagarta tem hormônio, que mantém a lagarta.
ok? Da mesma forma, quando ocorrer uma alteração hormonal, aquela lagarta vai se formar uma crisálida e virar uma borboleta, uma mariposa. O que a planta fez? As plantas se reuniram, pensaram. Brincadeira. A natureza promoveu nessas folhas uma substância que tem uma ação similar ao hormônio que mantém a lagarta sempre lagarta. Aí você pode pensar, mas que planta burra. Se a lagarta continua sendo lagarta, a planta vai continuar sendo comida. Só que assim, se a lagarta continua lagarta, ela não vira adulta. Não virando adulta, não vai mais se reproduzir. Então não teremos mais lagartas depois de um certo tempo. Quem pensou nisso? Então a ciência vem mostrar, através de N exemplos, eu estou usando esse porque é o nosso ramo mais próximo, né? Na biologia, mas vem mostrar para nós que na natureza imperam as leis divinas, que são explicáveis. Da mesma maneira, lembra, Jesus falava isso. Vós sois Deus, vocês podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Tudo bem? Lembram disso? Então, são leis da natureza. São leis que o homem, compreendendo, entende que não existem milagres. Tudo existe uma explicação. Tudo bem? E existem explicações que nós não sabemos, não conhecemos ainda. Onde a ciência vai chegar, ela vai mostrar. Mas são todas oriundas de um Criador, de um Pai maior, de leis divinas, de leis universais. Entendeu? A física quântica está aproximando mais desse processo, dessas ideias. Okay? Mais uma pergunta? Não, porque está tranquilo. Ninguém perguntou nada. Eu acho que... Dormiram, né? Não, Porque é meio... o maior intuito pesado, né? da gente incluir um pouquinho sobre física é desmistificar e tirar esse negócio de apometria quântica. É só relacionado com isso, algumas coisas só. Mas não é que a apometria é quântica. Acho que esse foi o intuito maior aí, para a gente desmistificar um pouquinho o que o pessoal andava questionando aí. Isso. Tá bom, sabe? Exatamente, Gabriel. Nossos pensamentos e sentimentos criam. Nós somos co-criadores, lembra? Então, aquilo que eu penso, eu crio. Principalmente no plano heteroastral, né? Lembra? Como nós somos desdobrados, quando a gente dá um comando em física quântica, na apometria, okay, nós temos uma resposta imediata. Muitas vezes os comandos são dados e as coisas já aconteceram antes do comando ser dado. Bem? Por isso, a correlação com a ideia de física quântica, com a apometria também. Então, o nosso pensamento, a nossa emoção, vem daí. Inclusive, gente, existe uma regra na apometria chamada regra de ouro da apometria, que é o amor. Lembra? Sem amor, sem essa energia criadora, nada é possível. Eu já contei para vocês experiências que tivemos, situações críticas, que eu consegui, não sei como, raspar, e eu não tenho muito amor. Okay? Consegui raspar no fundo do íntimo um resquício, raspinho de nada de amor, para poder envolver uma entidade. Tudo bem? Aí o plano espiritual, como se tivesse amplificado isso, envolver a entidade. E ela não compreendia também o que era aquilo que estava acontecendo, como eu. Okay? Não compreendia essa parte do amor tão intensa. Okay? É isso. Mais uma dúvida? Acho que ficou bem esclarecido. Então, o amor realmente é o que move tudo, é a grande mola mestra, ok? A todo o processo. Sem isso, realmente, Esther não se chega a lugar nenhum, como ela falou. Bom?
Descubram o que é o amor. Procurem analisar isso. Aqueles que têm dificuldades, isso está relacionado com o passado, muitas vezes no passado a gente bloqueou esse sentimento, é hora de buscar resolver isso. Desbloquear, buscar quebrar aquela armadura que envolve os sentimentos mais nobres que nós poderíamos ter, que facilitaria muito qualquer trabalho de apometria, sem muitas técnicas, sem muitas dificuldades, só o amor. Posso contar um caso? Fofoca. Não fizemos nenhuma hoje, mas eu tenho que fazer. Com relação ao amor. Também não compreendo. Eu de um tempo para cá, eu fui cobrado por um espírito, não sei quem, apareceu na minha frente e falou: você precisa aprender a ter mais amor ao próximo. Ter amor ao próximo. Amor verdadeiro. Normalmente, quando eu estou coordenando algum grupo, eu não vejo, não ouço, eu só tenho intuições. E o grupo começou a ver um ser meio que trevoso e eu só conseguia chorar. E, de verdade, eu doutrinar o ser, né? Doutrinar quem, né? Normalmente são melhores do que nós. E eu falei, eu não tenho o que te falar, porque na situação atual, como que eu vou expressar para ti o que é o amor se eu não consigo compreender dentro de mim ainda? E eu chorava, só chorava. E aí quase que o ser me amparou e falou: compreendi o que você está querendo falar e vou aceitar acompanhar os mestres e mentores que vão me acompanhar nessa evolução. Até hoje eu não consigo explicar o que é o amor, mas o fato de eu sentir algo diferente dentro de mim e falar para ele: nesse momento, a gente está aqui só para tentar te auxiliar, eu não conseguia falar mais nada, porque eu não compreendia o que queriam me passar e qual o sentimento que estava gerando dentro de mim para passar para esse irmão, e o irmão trevoso. E ele compreendeu que algo que eu não faço ideia ainda do que seja, para a gente ver como é difícil sentir e emanar a energia amor. Continuo sem compreender muito bem ainda, espero algum dia voltar a sentir dentro de mim esse amor verdadeiro, que é o que nos torna capazes de auxiliar o próximo verdadeiramente, de curar verdadeiramente alguém, claro que com mérito e merecimento deles também. Tá bom? Isso aí, valeu. Obrigado. Isso aí, moçadinha. Só para encerrar, cuidado com algumas coisas que aparecem na internet, tá? Tudo bem? Então, tem alguns oradores, alguns apresentadores que falam muito em física quântica, não sabem o que estão falando. Não sabem. Muitos erros crassos, grotescos e grosseiros eles cometem quando abordam o tema física quântica e usam essa ideia da física quântica para vender livros e palestras, tudo bem? E cursos. Então, cuidado, analisem, vejam se aquilo que foi falado realmente é isso. Nós deixamos o material aí, como eu comentei para vocês, nós somos expertos em física quântica, então, nos desculpe qualquer deslize, qualquer erro, mas procuramos ser coerentes com a ciência, como nós falamos. Então, essa é a ideia. Quando alguém fala em ciência, tem que ser coerente com a ciência. Tem que entender como é que trabalha, como é que é o raciocínio de um cientista. Né? Como é que funciona isso? Okay? As comprovações, tá? Entendeu? O duplo cego, o triplo cego, tem várias técnicas que comprovam
E se aquilo que eu vou repetir e dá certo, tem que ser assim, beleza. Tá? Então, cuidado. Se você vir, se assistir alguma palestra, alguém, vendedores de livros que escreveram, que falam sobre cursos e tal, analise bem. Veja que o que ele está falando realmente é aquilo. Se é aquilo que é verdade, é aquilo que a física, que a ciência realmente fala. Bom, nós pedimos isso. É isso aí, moção. Tá bom. Então é isso aí. Fim da Podemos aula. encerrar? Podemos? Só deixa eu dar um recadinho. Claro. Só um minutinho. Pessoal, semana que vem a gente vai estar fazendo, eu vou passar no grupo, um dia onde o André, o Dirceu e eu vamos vir aqui e vamos responder alguns questionamentos que foram feitos ao longo do curso, tanto no chat, tá? Quanto no grupo que eu liberei para que vocês coloquem dúvidas, algumas coisas assim. Então, eu vou montar como se fosse um questionamento em PDF para a gente poder estar respondendo. Claro que eu vou sintetizar muita coisa, alguns questionamentos fazem parte de algum assunto, vou colocar com algum assunto, como se fosse uma palestrinha respondendo a pergunta de vocês. E aí depois a gente entra em férias. E esse era um curso que, quando é dado presencialmente, dura 5, 6 meses. Né? O que a gente verificou é que durante os cursos que a gente deu online, duram menos, porque tem menos interrupções, menos questionamentos, às vezes. Divagações. Menos divagações, enfim. Então, essa última aula, se alguém tiver alguma dúvida, poste lá no grupo, para que a gente possa estar sanando, auxiliando. Depois vamos manter o grupo. Vou pedir para colocar lá os dias de trabalho, quando retornar o Neutra, bonitinho, quem quiser vir aqui ou na Fraternidade. E aí a gente vai estar finalizando esse curso de apometria. O ano que vem a gente está combinando com o André, ele vai dar um cursinho de maca mais avançado e falando algumas outras coisas. E aí ano que vem eu vou também dar com a permissão dele, dar aula de maca com o material dele e vou gravar para poder estar colocando naquele canal, para que vocês possam também estar assistindo. Né? Porque são vários projetos e vem vindo, vamos fazendo. O importante é apenas passar conhecimento. Tá bom? É isso aí. Já estou respondendo. Ok, moçada. Podemos encerrar, então? Vamos agradecer? Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, a todos os espíritos colaboradores que nos auxiliaram, né, nos intuíram na interpretação, nesses estudos, e tornando-nos cada vez melhores ferramentas no auxílio do nosso próximo e no reparo, né, de todos os nossos desenganos do passado. Tá bom? Que o Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. E vamos pedindo também permissão para carrearmos um pouco dessa energia quântica aos nossos lares, envolvendo todos os cantos e cantos das nossas casas, os nossos familiares, todos que lá chegarem, encarnados ou desencarnados, que tenha paz, harmonia, muito amor em nossos lares e entre todos que lá estejam. E também seja extensivo aos nossos animais de estimação. Bom, que o Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Deus.